Doutor Paulo Cassiano, eu queria te perguntar uma coisa a esse respeito, que está sendo questionado também na mídia, em relação a essas provas que o senhor divulgou aqui para a imprensa sobre a perícia nesses áudios, nesse vídeo. Foi feita essa perícia, tem gente questionando que não houve perícia, então não haveria legalidade. Houve essa perícia, não há necessidade? Como funciona esse processo? A perícia não é uma exigência para que a prova seja válida, né? Porque nós não temos dúvidas acerca da autenticidade do material. Se houver algum questionamento a respeito disso por parte da defesa, é a defesa que tem que solicitar a perícia e a perícia vai ser realizada. Mas nós não precisamos da perícia para agir. E agimos sem a perícia dentro da legalidade tranquilamente. Entendi. Em relação também à divulgação desses vídeos para a imprensa, também houve questionamento por ser um momento eleitoral, se havia alguma conotação política. Qual o objetivo de fazer essa divulgação? É ajudar realmente nas investigações? O que seria? A divulgação tem por um único objetivo: prestar informações à população. Eu sou um servidor público federal, o meu salário e o salário dos meus colegas de trabalho é sustentado com o erário público, e o que eu faço na condição de delegado-chefe da Polícia Federal é devido que eu preste contas. Eu preciso informar a população porque que eu, na saída de um comício, prendi em flagrante uma prefeita municipal. E eu afirmei na prisão dela que ela liderava uma quadrilha em São João da Barra para manipular o resultado das eleições a partir da compra de votos de candidatos da oposição, de compra de votos de seus militantes e de compra do apoio político desses personagens. Então, a divulgação veio apenas para corroborar a tese oficial da Polícia Federal. Doutor, e qual a necessidade da prisão da prefeita Carla Machado e do Alexandre Rosa, candidato a vice-prefeito? Simples. A necessidade vem a partir de da existência da quadrilha. A quadrilha estava em atuação. Nós recebemos, após o pedido de prisão que fizemos ao TRE, de elementos de prova que nos davam conta que a quadrilha continuava agindo com o objetivo de comprar votos, continuava agindo com o objetivo de manipular o resultado das eleições em São João da Barra. Então, o propósito da prisão era fazer estancar a atualidade, a contemporaneidade do que a quadrilha fazia. E o senhor acredita que a eleição do próximo domingo, de amanhã, em São João da Barra, está comprometida por causa dessa ação que estava vendo desse grupo? Na opinião da Polícia Federal, a prefeita Carla Machado, ela atuou deliberadamente com o objetivo de comprar votos, com o objetivo de atrair para si apoio político que era da oposição, sobre o vício eleitoral, né, do que ela fazia. O Ministério Público Eleitoral já ajuizou uma ação pedindo a cassação desses registros, dos registros de candidatura de todos os envolvidos na quadrilha, inclusive da senhora prefeita, né? Ajuizou com um pedido subsidiário o impedimento à diplomação, mesmo que o candidato da situação seja vencedor nas urnas. Há um pedido do Ministério Público à Justiça para que ele não seja diplomado. Sob a perspectiva das provas do inquérito policial, a quadrilha atuou com o objetivo de viciar o pleito em São João da Barra. A senhora prefeita municipal, ela assediava candidatos da oposição para que eles abandonassem as suas candidaturas. Nós temos uma gravação da prefeita em que ela claramente negocia valores para que o candidato deixasse de ser candidato. Ela faz conta de somar, conta de multiplicar, conta de dividir, diz que um voto custa R$100. Ela fala que ele é um candidato caro, que ele não é um candidato barato. Ela fala que ela propõe a ele vantagens no futuro governo, falando que ele deveria abrir uma empresinha, falando que se ele quisesse, ela poderia ajudá-lo, inclusive, a abrir essa empresa.
A prefeita, ela, a todo momento, ela negocia a compra de votos do candidato Jacques, que se recusou a se vender. E o senhor foi procurado, quando, mais ou menos em questão de meses, quando o senhor foi procurado pela primeira vez por um desses candidatos para apresentar essas provas? Agora, sim, por certo, eu não tenho de cabeça quando isso aconteceu, mas foi há algumas semanas. Já chegou com a gravação, no caso? Ele apresentou a gravação e se dispôs a ser ouvido como testemunha. Então, nós colhemos o depoimento dele, né, como vítima, perdão. Nós colhemos o depoimento dele e arrecadamos o material de áudio e vídeo para que nós analisássemos se havia coerência entre o que ele falava e o que estava na gravação. Delegado, a Folha da Manhã traz hoje, que, segundo a Folha, que 3 meses antes da operação, num comício ou numa reunião política em São João da Barra, o deputado federal Antony Garotinho antecipava o fato ocorrido esta semana. Como a polícia recebeu essa notícia? Com absoluta naturalidade. Nenhuma das operações da Polícia Federal tem a intervenção de nenhum ator que não deva dela participar. Todas as atividades da Polícia Federal desenvolvidas sob a minha gestão desde 2009 foram bem sucedidas, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista jurídico. Não há qualquer tipo de questionamento à legalidade da prisão. De forma que isso são, na minha opinião, especulações, são conjecturas. Eu não posso responder pelo ex-governador, que a propósito eu não conheço a pessoa dele, nunca estive com ele, nunca o procurei para rigorosamente nada, nem ele a mim. Eu não posso responder por ele para dizer a vocês o que é que motivou a fala dele. Agora, eu posso assinalar que vários dos candidatos que nos procuraram para denunciar o esquema criminoso que havia em São João da Barra são candidatos da oposição à senhora prefeita Carla Machado e, consequentemente, podem ter também procurado pelo ex-governador para obter algum benefício político a partir das notícias que nos trouxeram. Eu, quando vou fazer alguma investigação, eu não me preocupo com a motivação de quem me procura. Se é por ódio, se é por vingança, se é por inveja, isso não me interessa. Eu me atenho aos fatos que são narrados. O que as pessoas fazem a partir do momento que deixam o portão da delegacia para fora, com quem essas pessoas vão conversar, isso não é da minha alçada. Porque eu não tenho um Big Brother para controlar a vida das pessoas e nem quero ter. Eu me atenho aos fatos e posso assegurar que no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes não houve qualquer tipo de vazamento de informação, até mesmo porque todo e eventual vazamento impediria que o trabalho fosse bem sucedido como foi. Delegado, com relação à transferência do senhor, um veículo de comunicação do município postou uma nota dizendo que o senhor seria transferido da delegacia, dando a entender a quem acompanha esse caso que a sua possível transferência tivesse algo a ver com este caso, já que a prefeita Carla Machado diz que vai representar contra o senhor na Corregedoria da Polícia Federal. O senhor vai ser transferido? Existe esse plano, esse projeto? Eu aguardo ansiosamente receber a representação da senhora prefeita, porque eu vou ter mais uma vez uma oportunidade para dizer que ela é criminosa no esquema de compra de votos em São João da Barra. Eu mais uma vez vou ter a chance de explicar aos meus superiores toda a legalidade do procedimento que foi adotado, que a propósito era de amplo domínio do senhor superintendente regional da Polícia Federal, o delegado Valmir Lemos de Oliveira. Ele tinha conhecimento. Tinha amplo conhecimento, me pediu o nome de todos os policiais que participaram para anotar um elogio nos assentamentos funcionais de todos os que participaram, e eu já vou passar isso para ele. A nossa atuação era de conhecimento do Ministério Público Eleitoral, na pessoa do senhor procurador, doutor Maurício Rocha, que inclusive emitiu uma nota oficial corroborando as provas do inquérito, né? Então não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Que a senhora prefeita represente
com todos os argumentos que ela tem, que são muito fracos, contra a atividade da Polícia Federal, eu vou ter mais uma chance de dizer que ela é criminosa na prática de crimes eleitorais em São João da Barra. Sobre a minha transferência, é mais uma mentira desse veículo de informação. Eu não serei transferido, né? Pelo menos não há um acordo nesse sentido. O senhor superintendente regional me conhece na Polícia Federal há 10 anos, né? Eu não cheguei ontem na polícia e nem entrei voando pela janela. Então ele me conhece, sabe como eu procedo, e eu tenho um acordo com ele, que inclusive já foi noticiado por um jornalista chamado Aloysio Balbi, um profissional da mais alta estirpe, a quem eu devoto confiança, que a minha saída é uma saída em comum acordo com a minha chefia, mas ela não significará uma transferência. Eu continuarei em Campos, trabalhando na delegacia, já não mais como chefe da delegacia, porque eu tenho outros projetos pessoais. Eu caso no final do ano que vem eu quero começar um seminário teológico. Então a minha vida, nesse momento eu entendo que é um plano de Deus de deixar a chefia, e eu terei mais oportunidades de, fora da gestão administrativa da delegacia, para poder encetar outros trabalhos de investigação, que é a minha vocação natural. É o que eu gosto de fazer, investigar. E há outros criminosos, como a senhora Carla Machado, que precisam estar presos como ela foi, e eu preciso cuidar disso. Delegado, o senhor tem emitido, ao longo das entrevistas concedidas, juízo de valor, né, a respeito da prefeita. Isso cabe nessa fase do inquérito? O juízo de valor que eu faço é sobre as provas do inquérito. Eu não falo sobre a pessoa da prefeita, porque eu simplesmente não a conheço. Eu não conheço o temperamento dela, eu não conheço o gênio dela, eu não conheço os hábitos dela, eu não conheço a rotina dela, mas eu conheço o fato dela comprar votos em São João da Barra, eu conheço o fato dela comprar apoio político em São João da Barra, eu conheço o fato dela liderar uma quadrilha em São João da Barra para comprar votos, e é sobre essa atuação dela que eu falo. E sobre isso, é mais do que a minha obrigação emitir opinião que não seja subjetiva minha, mas atrelada aos fatos objetivos que constam do inquérito, que constam da ação de investigação do Ministério Público, que está ajuizada com pedido liminar de cassação de registro dos candidatos envolvidos na quadrilha e de impedimento à diplomação desses mesmos criminosos. Nesta sexta-feira, todas aquelas pessoas que foram intimadas na quinta compareceram à sede da Polícia Federal. Foram feitos esclarecimentos, esses candidatos a vereador e o próprio Neco, candidato a prefeito de São João da Barra, forneceram algum elemento novo para a investigação? Nenhum dos integrantes da quadrilha quis usar o seu direito de falar. É claro que é um direito constitucional que eles têm de permanecer em silêncio, mas como delegado-chefe da polícia, que acompanha de perto as investigações, eu tenho todo o direito de acreditar que eles não tenham querido aproveitar essa oportunidade para falar, simplesmente porque essas provas que há contra eles são provas irrefutáveis, são provas e gravações em que os próprios envolvidos falam de vantagens ilícitas, de vantagens financeiras para a cooptação de candidatos da oposição. A senhora prefeita até o presente momento já questionou que ela foi abordada de uma maneira truculenta, ela já questionou o fato de o meu pai ocupar um cargo na prefeitura municipal, ela já questionou o fato de que havia uma prisão sem mandado judicial, ela já questionou uma série de questões que são absolutamente secundárias. O que ela não vem a público dizer a respeito das provas, a respeito da gravação dela, em que ela fala
a respeito da compra de votos, em que ela faz contas sobre como comprar o candidato, em que ela oferece vantagens de promessas de benefícios na futura administração do governo Neco, em que ela fala que o candidato é caro, que o candidato não é barato. Sobre essas provas, a prefeita não se pronuncia. Nós temos, e eu falo aqui agora em primeira mão, nós temos uma gravação de um vereador com mandato, chamado Elísio Motos, candidato à reeleição, e nessa gravação esse candidato conta detalhadamente como ele recebe um benefício da prefeita no valor do salário correspondente ao de um secretário para desistir de fazer oposição a ela e passar a apoiá-lo. Como essa negociação se deu com a própria prefeita. Como a prefeita paga um mensalão a um vereador para apoiá-lo. Isso ela não vem a público dizer. Certo, delegado, você está falando aí que surgiu mais uma prova, né? Você acredita que nesse momento o inquérito continua a investigação? Você acredita que vão surgir mais evidências, mais provas? E a que pé está essa investigação neste momento? Quais os próximos procedimentos? A investigação ela continua. Nós não encerramos o inquérito, ainda há algumas diligências que nós precisamos fazer, algumas pessoas que não foram ouvidas que ainda precisam ser inquiridas a respeito desses fatos. Nós não pretendemos que essa investigação seja muito retardada, porque quanto mais cedo nós conseguirmos colocá-la à disposição do Poder Judiciário, mais rapidamente nós teremos todas as dúvidas sanadas a respeito desses questionamentos que a defesa tem feito, porque nós confiamos muito, não apenas na legalidade do procedimento da polícia, mas também na idoneidade da nossa prova. A nossa prova é uma prova de excelente qualidade. Se não fosse uma prova de qualidade, nós não teríamos a ousadia de dar a voz de prisão em flagrante a uma prefeita no exercício do mandato a 4 dias da eleição municipal, correndo o risco de sermos questionados a respeito de uma série de questões. O que nos motivou a fazer o que nós fizemos é que a senhora prefeita liderava uma quadrilha que estava em pleno exercício, em pleno vigor, em pleno funcionamento, que pretendia manipular o resultado das eleições de São João da Barra. Se nós não interviéssemos para prender a prefeita e outros criminosos que atuavam lá em São João da Barra, o estrago às próximas eleições, que acontecerão no dia de amanhã, seria ainda pior. Nós atuamos porque houve uma necessidade premente para fazer a atuação da quadrilha cessar. Delegado, então o senhor tem novas provas com relação agora ao vereador Elísio Motos? Na verdade, não são novas provas. Nós, quando decidimos fazer a prisão da prefeita, ele seria um dos presos. Nós não conseguimos prendê-lo, mas ele seria um dos presos. O vereador Elísio Motos, ele era da oposição à prefeita, e ele conta numa gravação que está em poder da polícia, disponibilizada à imprensa, como ele negociou com a senhora prefeita Carla Machado a compra do seu apoio em benefício do grupo da situação liderado por ela. Ele, numa conversa, eu acho que esse trecho da gravação dura aproximadamente 20 minutos, ele conta que ele foi cooptado por ela e que ele recebe dela, além de promessas de vantagem na campanha a vereador que está em curso, ele conta também como é que ele recebe dela um salário correspondente ao de um secretário, sem ser secretário. O senhor acredita que a partir desse grupo que procurou a Polícia Federal com essas provas, outros municípios da região, ou mesmo em São João da Barra, que outras pessoas se sintam estimuladas com isso e possam vir a fazer denúncias com relação a outros políticos? Eu não sei se isso vai gerar nas pessoas esse tipo de sentimento,
Mas o que eu posso dizer é que, como chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal, a Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes não tolera corrupção. A Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes não tolera cafajestagem, não tolera canalice. A Delegacia de Polícia Federal em Campos é uma delegacia transparente que atua com isenção em estrito cumprimento às ordens judiciais, em estrita obediência à legalidade, e que está, por isto, aberta não apenas ao grupo de situação de um determinado município, mas ao grupo de oposição, qualquer que seja a agremiação política, a coloração partidária. Nós estamos abertos a investigar fatos criminosos, venham de onde vierem. Campos, São João da Barra, São Francisco, são municípios que vêm, infelizmente, tendo muitos casos de política que viram casos de polícia. Operação Telhado de Vidro, que foi aqui, né, levou 8 pessoas presas, né, em 2008, né, que envergonhou a cidade, né? Na verdade, o que vinha acontecendo já envergonhava. O prefeito de São Francisco, do Itabapuana, preso também há alguns meses. E agora essa Operação Renascer. Na Operação Renascer. Tivemos a Operação Cinquentinha, o senhor também foi presidente. Eu que presidi o inquérito. Então, como o senhor enxerga hoje a política aqui na nossa região e como o senhor acredita que o eleitor precisa mudar esse olhar para os políticos? O eleitor precisa, em primeiro lugar, não se vender, né? Se o eleitor não se vender, não haverá político para comprar. É como o tráfico de drogas. Só há traficante porque há usuário consumidor. A partir do momento que o eleitor não comercializar o seu voto, o seu direito de influir no cenário político, nós teremos uma redução significativa da prática de crimes eleitorais como que nós vimos em São João da Barra. Essa consciência cidadã precisa nascer. Nós temos um cenário político conturbado na nossa região. Nós sabemos que a nossa região, conquanto pobre, ela tem uma arrecadação milionária, né? E muitos políticos, lamentavelmente, se valem dessas facilidades para tentar se perpetuar no poder de maneira ilícita. O que cabe a mim, como delegado-chefe da Polícia Federal em Campos, é, tendo notícia concreta, que não é feita de boataria, acerca da prática de crimes com abuso de poder político e econômico na seara eleitoral, é atacar, é investigar com a energia, com a isenção, com a transparência e com a ousadia que são características da minha gestão. Então, delegado, a gente agradece a sua presença. Pode, claro, por favor. Eu queria esclarecer o seguinte: a Operação Cinquentinha, ela foi uma operação desenvolvida na minha gestão pela minha pessoa, quando o meu pai já estava lá na administração municipal, como sempre esteve há 37 anos. E isso não foi impedimento para eu agir, porque eu não ajo porque o meu pai é dentista da prefeitura ou deixa de ser. Eu ajo de acordo com as convicções que eu tenho, eu ajo de acordo com as provas que me são apresentadas, com o resultado das investigações e com o padrão de legalidade que a Polícia Federal obedece. Havendo isso, nós atacamos de todas as formas. O mesmo grupo que hoje se aproveita dos veículos de comunicação para criticar o trabalho da Operação Machadada, que prendeu a prefeita Carla Machado, é o mesmo grupo que aplaudiu o trabalho da Operação Cinquentinha, feita pela mesma equipe da Polícia Federal, né? Essa mesma organização é que se vale de relações pessoais com a senhora prefeita para eventos gastronômicos que promove, né? Para que a presença da prefeita atraia peso político ao evento.
tirando foto com o presidente, os donos dos veículos, né? É a Prefeitura de São João da Barra que ajuda a sustentar muitos dos veículos que criticam, porque recebe apoio publicitário de verbas de publicidade institucional. Mas a Polícia Federal não vive de verba publicitária da Prefeitura de São João da Barra, não vive de verba publicitária de nenhuma prefeitura municipal, e é por isso que a Polícia Federal ataca a oposição e situação de qualquer município a qualquer momento. Delegado, é lícito os meios de comunicação receberem verbas publicitárias das prefeituras a partir do momento que elas obviamente tem necessidade, o dever de informar. O que não é lícito é o meio de comunicação vender a sua linha editorial. Delegado, até que ponto o senhor acredita que, em sendo um munícipe de Campos, né, ou seja, sendo um local, né, e estando à frente da Polícia Federal, né, isso possa criar um entendimento dúbio das pessoas, que é o que acontece, tentando colocar a sua imagem ligada à do seu pai, por ser um funcionário público, a de políticos da região. Até que ponto não seria bom, por exemplo, o senhor ser delegado no local onde o senhor não tivesse nenhum vínculo afetivo? Há prós e contras que um delegado nativo esteja exercendo a sua atividade no seu berço, como é o meu caso. Eu sou campista e sou chefe da delegacia em Campos. Essa é uma questão que traz alguma delicadeza, o fato de eu ser daqui, então suscitar esse tipo de associação, mas o fato de eu ser daqui, né, também traz vantagens, como o fato de acessar a informação. A polícia vive de informação, a informação depende de contatos. Então, por ser daqui, eu tenho mais contatos. Por ser daqui e por vir de uma família honrada, muitas pessoas dão credibilidade, né, à minha pessoa, ao meu caráter, então chegam a mim trazendo informações porque creem que essas informações não ficarão engavetadas. Então há vantagens e desvantagens. E na Polícia Federal é absolutamente natural o rodízio das chefias. Eu cheguei aqui em 2009, quando eu já tinha 7 anos na polícia, e sairei daqui um dia. Eu encaro isso com absoluta tranquilidade, naturalmente. Eu não pedi para assumir a chefia aqui, eu fui indicado pelo delegado Ângelo Fernandes Gioia, então superintendente da polícia no estado do Rio de Janeiro, atual adido da Polícia Federal em Roma, na Itália. Foi este delegado que me indicou para ser o chefe, e eu fui nomeado chefe de Campos Goytacazes pelo então diretor-geral da Polícia Federal. O meu nome, para ser emplacado chefe, foi submetido a todos os rigorosos critérios da polícia, da Corregedoria Regional, do setor de contra-inteligência da polícia. Então eu não tenho nenhum problema em ser chefe da polícia aqui, como não tem nenhum problema em deixar de ser. Eu não me apego a esse tipo de vaidade. A minha paixão é investigar, e enquanto eu for delegado, eu vou investigar. Uma última pergunta, delegado. Quanto ao nome da operação, muitas pessoas, até mesmo populares, criticavam o nome da operação como se fosse algo que já demonstrasse uma certa intenção velada da Polícia Federal. O nome da investigação é um nome dado pelo senhor? Ou como é que ele surge? É uma curiosidade que a gente tem. O nome pode surgir de diversas formas, né? em diversas ocasiões. Não há um critério que a gente utiliza, um critério objetivo para o batismo das operações policiais. Por exemplo, a Operação Cinquentinha nasceu a partir de um termo usado por diversas pessoas na localidade de Vila Nova, que diziam que haviam vendido os seus votos por R$50. E aí falavam, olha, não, fulano chegou e me ofereceu cinquentinha e eu aceitei. Então cinquentinha foi uma locução, uma palavra que nós entendemos que poderia caracterizar bem a
aquele trabalho. A Operação Machadada também da mesma forma, já que o Machado é associado ao nome da líder da organização criminosa, líder da quadrilha, que é a senhora Carla Machado, e o machado é um instrumento contundente. Então a nossa operação foi uma operação contundente contra a prática do crime, e o machado é um instrumento que serve para isso. Mas não há nenhuma associação. Hoje eu até tive pensando, a gente coloca a cabeça para funcionar, essa operação poderia também se chamar Operação Professora de Matemática, porque na gravação dela, ela faz conta a respeito da compra de voto. Ela faz conta de somar, ela faz conta de multiplicar, ela faz conta de dividir, ela ensina didaticamente como é que se faz soma, como é que se faz multiplicação, como é que se faz divisão a respeito da compra de votos.